a gente pensa assim, poxa, eu não sou merecedora? Será que eu não sou merecedor de seguir em frente, de fazer o que é correto, o que é certo? Porque eu me sinto tão fraco, sabe? Eu me sinto tão fraco tentando fazer o que é certo e eu caí uma vez, e eu tentei, eu caí lá na frente de novo. E eu queria te dizer que a pessoa, uma pessoa corajosa, um guerreiro, ele não é aquele que nunca caiu. Muito pelo contrário, é aquele que teve várias quedas, mas mesmo assim, ele se levantou e decidiu continuar lutando. Shalom a todos, meu nome é Hannah e esse é o Diário de uma Bet Noa, um podcast feito para compartilhar assuntos de Torá e minha experiência, como é ser Bet Noa no Brasil. Acho que vocês devem estar estranhando porque de eu não aparecer, e a verdade é que eu não quero que a minha aparência influencie vocês a perder o foco, né, do assunto principal, que seria a minha vivência, né, como eu cheguei até o caminho do judaísmo, e eu decidi que esse formato ele é mais produtivo, né, uma vez que vocês podem simplesmente colocar o fone e ouvir enquanto fazem suas tarefas. Aliás, eu além de praticar, eu recomendo. Pois a gente sabe como que é difícil, né? Como é difícil tentar fazer uma coisa correta, o bicho ele não deixa, né? O Yetzer Hará ele tá aí para tentar nos derrubar a todo momento. E eu queria começar compartilhando, né? Um pouco da minha história. Eu já passei por várias religiões ao longo da minha vida, né? Sempre em busca da verdade. E eu nunca me identifiquei com nada, sabe? Assim, eu buscava uma coisa, tentava seguir, e aí sempre chegava um ponto que eu sentia no meu coração que não era algo certo, sabe? Tive experiências não muito boas, e eu vou compartilhar com vocês ao longo, né, dos vídeos que eu for postando, mas inicialmente eu gostaria de falar que não é uma coisa fácil, né, você seguir, não é. Quando a gente tem essa decisão de realmente seguir o caminho correto, vai aparecer muitos, mas muitos obstáculos na sua vida. E a gente cai, muitas das vezes a gente cai, mas o importante é a gente não ficar no chão, a gente sempre se levantar, né? E se você está passando por isso, saiba que você não está sozinho, não. Isso daí acho que é uma experiência que todo mundo passa, né? Em alguma vez ou outra, a pessoa pode estar muito próximo, sabe? Fazer assim, como eu vou dizer, a pessoa pode estar bem disciplinada, fazer as rezas, se chegar bem a Hashem, mas o bicho ele não descansa, o funcionamento dele é 24 horas, então por mais disciplinados que nós sejamos com os estudos, né, da Torá e as nossas práticas, uma hora ou outra a gente pode cair, e às vezes a gente se envergonha, né, e o que o bicho coloca na cabeça da gente tá vendo como você é fraco? Desiste, sabe? Você não vai aguentar, isso não é pra você. Você não tem mérito pra seguir isso. E ele quer, né? Ele já coloca essas coisas na sua cabeça, esses pensamentos, justamente pra você desistir e ficar no abismo. Então, você não tá sozinho. Muita gente passa por isso, como eu disse. E a melhor coisa é a gente saber que a gente sempre pode voltar em Techuvá. Hashem é tão misericordioso que ele dá essa oportunidade pra gente, sabe? Da gente poder voltar em Techuvá, né? Ter o arrependimento, e se a gente cair, e pedir perdão, e tentar nos fortalecer. Então, eu vou dar um exemplo aqui, é mais ou menos como pessoa que está seguindo uma dieta, né? A nutricionista fala, olha, você não vai poder comer hambúrguer, você não vai poder comer doces, e aí chega uma hora que você não aguenta, você vai num lugar e fala, quer saber? Vou comer um hambúrguer aqui, vou comer uma torta, e aí, assim, na hora que você come, você sente aquele prazer, mas como tudo nesse mundo, né, esse mundo é um mundo de ilusão, tudo passa. E aí logo aquele prazer instantâneo, momentâneo passa. E aí depois, né,
daquele prazer momentâneo, vem um arrependimento. E isso eu estou falando para uma coisa, né? Estou dando exemplo de uma coisa simples, que no caso seria furar uma dieta. Mas você imagina quando a gente cai, né? Quando a gente faz algo realmente que é proibido, que desagrada a Shem, a vergonha é muito maior, né? O ressentimento é muito maior. E a gente se sente tão envergonhado, né? Que depois a gente acha que a gente não merece seguir em frente, não merece continuar naquilo. E aí, como uma pessoa que furou a dieta fala, tá vendo, eu não consigo ficar sem isso, tá vendo, eu já comi açúcar, eu já comi um hambúrguer, ou pessoas, né, que estão, podemos dar exemplo de pessoas também que estão lutando contra vícios, álcool, droga. Às vezes a pessoa tenta ficar sem, né, mas ela acaba recaindo. E ela, né, vem aqueles pensamentos próprios, né, do bicho, porque esse é a função do bicho, né? A função dele, o trabalho dele é fazer isso. É colocar essas coisas negativas na nossa cabeça e falar que a gente não é capaz, que a gente é fraco, que a gente é pequeno, que a gente não dá conta. E assim, a gente sempre pode se levantar, entendeu? É sempre uma escolha. Você vai ficar no chão, quando a gente cai, a gente escolhe se a gente quer ficar no chão ou se a gente quer levantar. Às vezes a gente está tão cansado, porque às vezes a gente cai muito, né? Às vezes várias coisas acontecem, já está cambaleado, e aí você cai ali, e aí você fala, quer saber? Eu estou bem cansado, então eu vou sentar aqui, eu vou ficar só um pouquinho no chão. Mas depois eu só estou criando um pouquinho de força para eu me levantar mais forte. Então, assim, às vezes você pode estar no buraco, sabe? Mas pense que é passageiro. Reúna forças para você levantar 2, 3 vezes mais fortes. E você vai conseguir. E assim, para cada coisa, então, voltando lá, né, ao nosso exemplo da dieta. Ai, comi um doce. E agora? Você vai abandonar todo o seu projeto, né, seja de saúde, seja de emagrecimento, você vai abandonar tudo só porque você comeu um docinho, só porque você comeu um hambúrguer? Ai, você está você está de abstinência com álcool, com a droga, e você simplesmente vai parar? Ah, não, acabou que eu recaí, eu não vou mais, como eu vou dizer isso, eu não vou mais, tá vendo como eu sou fraca? Eu não consigo ir em frente, eu não consigo dar continuidade, meu vício nisso é muito grande. Então, assim, não, a gente não deve ir por esse pensamento, sabe? Assim, eu já tô aqui mesmo, já comi um doce, já recaí no álcool, na droga, então vou usar muito. Vou comer agora 1 quilo de doce. Não faça isso. É um exemplo como eu disse, é um exemplo que eu estou dando, mas para as coisas, acho que de tudo na nossa vida, eu acho que isso é válido, sabe? Você só modifica o foco principal. Mas tudo na vida é assim. Não, a gente não pode simplesmente desistir porque a gente comeu um docinho. Comemos, tudo bem. Quando eu for malhar, quando eu for fazer uma esteira, eu vou fazer o dobro para recompensar aquele docinho que eu comi. Se você recaiu no álcool, recaiu na droga, você tenta ficar 2, 3 semanas ou inclui uma atividade física para compensar o teu erro, sabe? Claro que você não vai usar isso, né? Como eu vou dizer assim, na maldade, né, com intenção de enganar a Shem, porque se você for por esse lado, meus amigos, vocês vão se dar mal. Então, assim, né, quem o homem pensa que é, né, mas eu sei que às vezes, né, passa, né, eu acho que por todo mundo, eu acho que já passou alguns pensamentos assim, e tudo bem, é o bicho, né, mas o ideal é a gente sempre assim, olha, eu não podia fazer isso, acabou que eu fiz. Na hora do prazer ali, na hora que você está comendo um doce, na hora que você está, né, bebendo um álcool, né, no caso de pessoas que são alcoólatras, de pessoas que têm vício, estão usando a droga, ou até, né, vamos supor assim, algum outro tipo de pecado, prazer carnal, ou qualquer desses prazeres. Tudo é momentâneo. E aí na hora dali que você está fazendo o ato ali, é muito bom, é muito prazeroso. Mas quando acaba, o remorso, ele vem muito mais. Vem o remorso, a frustração, a vergonha.
Então tudo isso a gente pensa assim, poxa, eu não sou merecedora? Será que eu não sou merecedor de seguir em frente, de fazer o que é correto, o que é certo? Porque eu me sinto tão fraco, sabe? Eu me sinto tão fraco tentando fazer o que é certo e eu caí uma vez, e eu tentei, e eu caí lá na frente de novo. E eu queria te dizer que a pessoa, uma pessoa corajosa, um guerreiro, ele não é aquele que nunca caiu. Muito pelo contrário, é aquele que teve várias quedas, mas mesmo assim, ele se levantou e decidiu continuar lutando. E é muito engraçado isso, porque, assim, às vezes, quando uma coisa ela não é errada, a gente simplesmente não dá a mínima, sabe? Tipo assim, a gente não dá a mínima. Mas quando algo é errado, parece assim que vem uma tentação, sabe? O Yetzirah, tipo assim, ele entra de uma forma que você fala assim, gente, como assim? Eu vou compartilhar um momento, uma experiência minha de, assim, quando eu comecei a estudar, né, o judaísmo, a Torá e as leis. E aí quando chegou na parte que, assim, a gente não pode pensar, estudar em nada, né, santificado, nada sagrado dentro do banheiro. E assim, às vezes eu tava, né, eu tenho o costume de ouvir muitas aulas de Torá, inclusive depois posso recomendar vários canais legais para vocês estudarem, né, que tem assuntos assim valiosíssimos e é muito bom. Então assim, o bicho ele tenta. E aí eu não conseguia simplesmente sentar às vezes para ler a Torá, para estudar, sempre tinha uma coisa para fazer. Então, a forma como me ajudou muito, como eu estou explicando para vocês, que é essa forma, né, que eu faço no meu dia a dia, que é colocar um fone, coloco um vídeo, uma aula de Torá, vou ouvindo e vou fazendo as minhas tarefas, né? Eu tô lavando louça, eu tô lavando roupa. E às vezes, né, a gente acaba de comer, tô ouvindo a aula e eu vou escovar os dentes. E aí, depois que você tá no meio da escovação, que você lembra que você não pode ouvir aula de Torá no banheiro. Às vezes você tá tomando banho, você, tipo assim, você não tem esse pensamento assim, antigamente, quando eu não sabia que isso era proibido, eu não pensava em nada de Torá sobre, tipo, no banho. Depois que eu descobri que isso é errado, nossa, eu tenho que ficar assim, sabe? Pensando, tipo, qualquer outra coisa. Ai, será que eu troco esse shampoo? Tem que forçar meu pensamento a pensar em outra coisa se não for coisas sagradas, porque é proibido. Então eu acho que tudo que quando fala assim, aquilo é proibido, parece que já te testa. Então eu tenho essa luta muito grande de tipo assim, tá ouvindo uma aula, aí vou escovar os dentes, ou então vou me maquiar no banheiro, alguma coisa assim, e aí não posso, né? Não posso ouvir a aula e aí só vou lembrar depois. E aí eu falo, nossa, caí de novo, mas por isso eu vou abandonar o judaísmo, por isso eu vou parar de agradar a Shem, seguir a Shem de jeito nenhum, de maneira nenhuma. Mas assim, se eu fiz isso, aí que eu geralmente é a minha técnica, tá, gente? Mas assim, espero que ajude vocês, né? Não sei quem quiser seguir, mas assim, como eu faço? Para cada coisa que eu fiz sem intenção de fazer, por exemplo, eu escutei uma aula de Torá escovando os dentes no banheiro, que é proibido, mas não foi intencionalmente, foi, né? Não foi proposital. Então, para recompensar aquilo, né, eu vou ler mais 3, 4 páginas de Torá a mais do meu estudo do que eu estou habituada a estudar. Por conta disso, eu vou dobrar a minha mitzvah, ou então eu vou dar uma tzedakah em prol disso que, tipo assim, de alguma transgressão que você fez, ou de alguma coisa, sabe, que não era o ideal você fazer, e você acabou fazendo. Então, no começo tudo é muito difícil, mas depois que a gente coloca em prática, vai ficando mais fácil, sabe? Vai ficando uma coisa mais natural. E eu falo que pra gente que vive aqui no Brasil, todos os dias a gente tem testes. E são testes, assim, muito, muito grandes. Não é fácil a gente ser um Bnei Noah, um Bat Noah aqui no Brasil, porque é um país muito idólatra, né?
Parece que aqui tudo que é errado é o certo, e tudo que é o certo é o errado. E muitas pessoas te julgam por isso, né? Debocham, né? Você vai assim, automaticamente, mesmo se você assim, estudar quietinho, né? Não falar pra ninguém que você é Beninu, que você segue o judaísmo e tudo mais, a sua luz vai começar a incomodar. Isso você pode ter certeza. E eu até vi uma frase do Shalom Arush, do Rav Shalom Arush, que ele fala assim, que quanto mais a pessoa se aproxima de Hashem, mais testes, mais difícil ficam os testes, né, que ela faz, que ela passa, né, vai vindo muitas dificuldades na vida da pessoa, porque esses testes, eles são para refinamento, para a gente se refinar mesmo, sabe? Para tirar aquela clipar, para a gente se manter forte. Então, é isso. Eu não sei se eu falei muito ou se eu falei pouco. Se vocês quiserem áudios mais longos ou mais curtos, né? Eu aceito sugestões de vocês e vamos junto. Vamos juntos, né? Assim, aqui é um espaço para a gente conversar, para a gente compartilhar nossas experiências, né? Eu acho assim, principalmente onde eu moro, assim, eu não conheço nenhum Bnei nenhum Bet Noah, assim, para conversar sobre coisas sobre judaísmo. Isso é muito ruim, porque às vezes a gente quer conversar sobre essas coisas, né? E a gente não acha. E se a gente conversa com pessoas de fora, as pessoas não entendem, as pessoas debocham, né? Como eu disse, as pessoas ficam muito incomodadas com isso, né? Mas tudo bem. A única pessoa, né? O único que a gente deveria agradar, se preocupar em agradar, é Hashem e fazer as nossas mitzvot, cumprir, né? Os nossos mandamentos, que pra gente que é Bnei Noah, são 7 mandamentos. Então, mas inicialmente eu queria só dizer isso, que se você caiu, se você está passando por um momento, né, que você acha que você não tem méritos para continuar, respira, se dê um tempo, uma calma, sabe? Porque às vezes a gente precisa de um tempo, sabe? Às vezes não é meio assim que imediato, você simplesmente caiu e a gente sente muita vergonha em voltar em Techuvá, mas a gente tem esse mérito, né? A gente tem esse mérito de estar voltando em Techuvá. E o que eu queria te dizer é que não é porque você caiu que isso significa que você é uma pessoa má, sabe? Significa apenas que existe uma batalha, né, dentro de cada nós, seres humanos. E a própria Torá, né, ela diz em Gênesis 8:21 que a inclinação do coração do homem é má desde a sua juventude. Isso mostra que Deus conhece, né, a nossa natureza humana e Ele sabe que o ser humano erra. Por isso Ele nos concedeu que a gente pode voltar em Techuvá. No dia a dia, muitas vezes a gente sabe o que é certo, mas mesmo assim é muito difícil de fazer. Né? Às vezes é uma palavra que a gente fala para alguém que a gente não deveria ter falado, pensamentos negativos, às vezes é uma atitude que não agrada a Hashem, né? Mas assim, a gente tem que ter a emuná. A gente precisa fortalecer a nossa emuná. E existe algo muito importante que a gente aprende na tradição judaica, que é Deus não espera perfeição imediata. Ele espera esforço, né? E é isso que a gente está falando, né? Sobre a gente se esforçar para levantar. Caiu, tenha força, se esforce para você levantar. O grande sábio, o Maimônides, ele ensina que a pessoa ela cresce espiritualmente através das escolhas que ela faz todos os dias. Então, por isso que é muito importante, né, também a gente estar sempre atento. Acho que depois que eu entrei para o judaísmo, né, nada é mais assim sem pensar. É muito raro a gente fazer alguma coisa sem pensar. A gente sempre para analisar um pouco sobre os nossos atos. E se
você que está ouvindo aí também sente, né? Também sente essa luta interna, né? Essa vergonha de ter caído. Saiba que você não está sozinho. Todos nós estamos nesse processo. Cada pequena vitória contra algo errado já é um grande passo que você dá, né? E, como eu disse, caiu em transgressão, fez alguma coisa, né? Faz a capará lá, que é a expiação, né? Analisa, pede perdão, faz techuvá e dobre a meta do estudo, ou faça uma tzedakah, como eu já tinha dito, né? Faça algo bom que vai agradar a Shem, o dobro, né? Como se fosse assim, o dobro do valor que foi aquela transgressão que você caiu. Ser uma pessoa que busca viver de acordo com a vontade de Deus não significa nunca errar. Significa a gente levantar cada vez que a gente cair e continuar tentando viver com mais consciência, mais respeito e mais verdade também. Então, é isso. Eu espero que vocês tenham gostado de mim. Fiquem com Deus. Tudo de bom para vocês. Até o próximo podcast. Diário de Beth Noah.